Os eleitos com a Marina Gonçalves, deputada do Partido Socialista, e José de Carvalho, deputado do Chega. Muito obrigado aos dois pela presença, agradeço a disponibilidade. Vamos falar de eleições europeias. Vamos ouvir também o José de Carvalho, na tarde em que também o Chega entregou a lista de candidatos no Tribunal Constitucional, e em declarações antes dessa entrega, André Ventura dizia que António Tanger Correia, o cabeça de lista do Chega, será o único adulto na sala nestas eleições, sugerindo mesmo que as candidaturas quer da AD, quer do Partido Socialista, são pouco credíveis. Neste caso estamos a falar de Marta Temido e também de Sebastião Bugalho. Não foram as melhores escolhas, na opinião do Chega? Bom, antes de mais, muito boa tarde ao João, boa tarde Marina, e boa tarde também a todos aqueles que estão lá em casa e que nos veem e nos ouvem, e aproveito também, se me permitem, com duas palavras, parabéns por um lado e obrigado por outro, parabéns pela iniciativa de trazer este assunto das europeias e fazer verdadeiro serviço público em prol das nossas gentes daqui do Norte, e obrigado pelo amável convite. Relativamente à questão que me coloca, evidentemente que o Chega entende, quer dizer, eu estou aqui numa postura claramente defender aqueles que são os nossos candidatos do Chega e não propriamente para atacar aqueles que são os outros candidatos dos outros partidos. Naturalmente, cada um encontrará virtudes para defender dos seus candidatos. Agora, relativamente ao embaixador Tanger Correia, aquilo que nós temos é claramente um embaixador, é um homem que até por ordem contrário é claramente o único adulto na sala, tem uma carreira diplomática que fala por ele, está habituado a negociar e a obter consensos em defesa sempre do superior interesse de Portugal e dos portugueses. É isso claramente que o embaixador Tanger Correia fará seguramente em Bruxelas, e quando nós olhamos para aquilo que são os outros candidatos, aquilo que nós vemos é ou inexperiência, ou vemos incompetência, quer dizer, gente que não serviu para ministro, ou neste caso gente que não serviu para ministra e que agora está a ser alavancada para representar Portugal no estrangeiro. E portanto eu pergunto é se há alguém que não serviu para ministro e para desempenhar funções governativas em Portugal, se vai conseguir defender os interesses e os superiores interesses de Portugal e dos portugueses em Bruxelas. Depois temos, evidentemente, também outros candidatos com inexperiência, são claramente excelentes na arte da oratória e na arte da comunicação. A única dúvida que o Chega tem é se, de facto, terão também competência para defender os interesses de Portugal em Bruxelas, mais ainda quando nós sabemos que aquilo que são os assuntos tratados em Bruxelas e, portanto, na União Europeia, dizem cada vez mais respeito àquilo que são as nossas questões aqui nacionais e, portanto, maior o cuidado que é preciso que os portugueses tenham nas escolhas que vão fazer no dia 9 de junho, e o Chega entende claramente que tem excelentes candidatos, não apenas o embaixador Tanger Correia, com provas dadas nas questões da diplomacia e do debate e dos consensos e da negociação. Temos também o professor Tiago Moreira de Sá, também ilustre, conhecedor, como poucos em Portugal, daquilo que são as relações internacionais e aquilo que é o conhecimento também de uma Europa como a nossa e uma União Europeia em que vivemos e estamos inseridos. Temos também aqui, uma vez estamos aqui a falar particularmente para o eleitorado do Porto, a número 3 temos a Mariana Nina, uma jurista e enfermeira que junta, além de uma competência técnica exemplar, junta também gestos de profunda humanidade que desempenha naquilo que são as suas funções profissionais, e portanto eu julgo que são motivos mais do que suficientes para que os portugueses confiem naquela que é a lista que o Chega apresenta para estas eleições europeias. José de Carvalho, eu creio que, e se não estou em erro, André Ventura já deu conta da ambição de querer vencer estas eleições europeias, até já mesmo depois das eleições legislativas. Uma das sondagens que conhecemos até agora, da Intercampos para o Correio da Manhã, que foi conhecida nos últimos dias, dá ao Chega nestas eleições europeias 10,7%, o que é menos do que aquilo que o Chega teve nas eleições legislativas. Com que objetivo é que o Chega parte para estas eleições? Bom, as sondagens que eu conheço, naturalmente nós teremos sondagens para todos os gostos e feitios e, portanto, cada um pegará naquelas que mais lhe interessam. As sondagens que nós temos aí foram publicadas este fim de semana, nós temos aí sondagens a dar na ordem dos 20%. E, portanto, o Chega está, como sempre esteve, claramente neste combate, como já esteve no passado e continuará a estar agora para o dia 9 de junho, para vencer estas eleições e para ficar em primeiro lugar. Portanto, o Chega tem essa confiança, tem esse objetivo e, portanto, nós estamos aqui claramente para vencer as eleições e para ficar à frente. Agora, naturalmente, que somos um partido democrático e aceitaremos o resultado que o eleitorado entender que nos deve dar. Agora, perante o panorama que aqui temos e perante o panorama dos candidatos todos que se têm apresentado, o Chega entende que tem condições para ficar claramente à frente e para vencer estas eleições, porque temos os candidatos que melhor podem representar os interesses de Portugal e dos portugueses lá fora em Bruxelas e, portanto, essa é a nossa convicção e vamos agora à luta e ao combate, porque é isso que as pessoas esperam de nós e é para isso também que o Chega aqui está.
Muito bem, vamos avançar para o segundo tema e falamos ainda também dos ecos daquilo que foram declarações do Presidente da República nas vésperas do 25 de Abril sobre as ex-colónias e a reparação que, na opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, o país deve também a essas ex-colónias. O Chega vai apresentar, já o disse também o líder do partido, André Ventura, um voto de condenação ao Presidente da República na Assembleia da República por traição. O Chega está a insistir neste assunto por que motivo? Parece que é uma prioridade trazer este tema para o debate e para a discussão pública. Para o Chega, defender o superior interesse de Portugal e dos portugueses é claramente uma prioridade. E nesta matéria, o Chega orgulha-se e sente-se honrado com aquilo que é o passado de Portugal, naturalmente com erros, naturalmente com defeitos, naturalmente com aspectos menos positivos, mas nós temos que aceitar claramente aquilo que é o nosso passado e a nossa história. E o Sr. Presidente da República, aquilo que fez, de que é o primeiro de todos os portugueses, deveria de ser o garante, por um lado, da estabilidade, deveria ser o garante da unidade e, acima de tudo, deveria ser aquele que assegura a continuidade deste país com 900 anos de história, que o Chega e que nós do Chega nos orgulhamos, um país do passado, dos do presente e que com aqueles que hão de vir. E, portanto, o Sr. Presidente da República, aquilo que fez, aliás, como nós temos assistido, e parece que unanimidade de todos os partidos e todos os representantes dos partidos, que de facto as declarações do Sr. Presidente da República não foram as mais felizes, menos ainda nas vésperas de um acontecimento que foram os 50 anos de Abril, os 50 anos do golpe militar que trouxe a liberdade a Portugal, e é ainda para mais quando parecia que estavam as feridas saradas em relação a um período que tinha sido um pouco ou quanto complexo para nós e para os outros povos. O Sr. Presidente da República quis levantar essas feridas e recuperar essas feridas. E do nosso ponto de vista isso é um erro e, portanto, por isso é que nós apresentaremos um voto formal de condenação às declarações do Sr. Presidente da República na Assembleia da República e esperamos é que, atendendo às declarações que têm sido proferidas até agora pelos representantes dos outros partidos, que este voto de condenação tenha também o apoio dos outros partidos e que ele se efetive, de facto, numa condenação formal ao Sr. Presidente da República e às declarações do Sr. Presidente da República, defendendo até porque para o Chega, nós somos um partido claramente institucionalista, mas acima, neste caso do Sr. Presidente da República, nós consideramos que está Portugal e estão os portugueses, os do passado, os do presente e os que hão de vir. E, portanto, para nós, esta condenação é fundamental. Esperemos é que seja apoiada também pelos outros partidos, uma vez que acima do Sr. Presidente da República deve estar claramente o superior interesse de Portugal e dos portugueses. Mas, José de Carvalho, tendo em conta que, e colocando de lado estas declarações do Presidente da República, em que exprimiu a sua opinião, na altura ele até já disse que foi em resposta a jornalistas estrangeiros que lhe fizeram essas questões e não num discurso, portanto foram respostas que deu e exprimiu aquilo que é a sua opinião, colocando de lado isso e tendo em conta que este fim de semana o Governo já disse que não está em causa qualquer processo com ações concretas ou específicas para uma reparação histórica às ex-colónias, faz sentido insistir neste debate e nesta discussão? Para nós faz sentido até para uma clarificação que se impõe e para que os portugueses lá em casa percebam que há alguém que os defende, que há alguém que defende este território que nós recebemos dos nossos antepassados e que temos o dever de legar às futuras gerações. E, portanto, o Sr. Presidente da República, ainda que fosse numa conversa privada, evidentemente, aliás, eu corrijo, se fosse numa conversa privada, o Sr. Presidente da República tem direito à sua opinião, e portanto é a opinião do Sr. Presidente da República. Agora, a questão é que o Sr. Presidente da República falou para os jornalistas, falou em público, e quando o Sr. Presidente da República apresenta a sua opinião, ele está a apresentá-la não apenas como o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, mas está a apresentá-la na qualidade de chefe de Estado. E quando fala como chefe de Estado, fala em nome de todos os portugueses. E, portanto, é importante que o Sr. Presidente da República perceba isso e que nós sabemos que o Sr. Presidente da República gosta imenso de falar, gosta imenso de aparecer, gosta imenso de câmaras de televisão, gosta imenso de ser o centro das atenções. Agora, é importante que o Sr. Presidente da República perceba que há limites para a decência, por um lado, e há limites também para aquilo que é fazer julgamentos, ou seja, usar a história para fazer julgamentos. E o Sr. Presidente da República é professor, além disso é português, e sabe que há um verdadeiro crime do anacronismo que se comete, que é quando, com os olhos do presente, nós procuramos fazer julgamentos sobre o passado. E, portanto, o Sr. Presidente da República cometeu esse erro
E nós do Chega entendemos que a memória dos portugueses, a memória de Portugal, a memória da nossa história deve ser protegida e salvaguardada, e é por isso que o Chega apresentará na Assembleia da República este voto formal de condenação pelas declarações do Sr. Presidente da República. A identidade e a alma portuguesa que estão em causa. E, portanto, o Sr. Presidente da República, como chefe de Estado, desonrou aquela que é a memória de 900 anos de história dos portugueses. E, portanto, e o Chega também tem que fazer a ponderação sobre o seu papel no Parlamento e como utiliza também as suas figuras regimentais. Do nosso entendimento, as declarações devem ser condenadas. Eu só espero, é que o Chega espera, é que, de facto, esta unanimidade na condenação das palavras como infelizes do Sr. Presidente da República, elas, de facto, tenham depois um propósito firme também de condenação na Assembleia da República, é quando da apresentação do voto de protesto. Chega pode esperar do Partido Socialista ser um partido responsável que aplica e apresenta propostas para as pessoas, propostas que efetivamente cheguem às pessoas e que sejam importantes para quem nos está aqui a ouvir. Essa garantia posso-lhe sempre dar. E isto, para nós, no nosso entendimento, é importante. Acredito que sim, é por isso que aqui estamos. Chegamos ao fim do nosso tempo. Marina Gonçalves, José de Carvalho, muito obrigado pela presença e até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigada.